Hoje eu vou falar sobre dança, sobre sagrado feminino. Então, primeiro começando com o assunto dança, fiz 2 postagens aqui e vou falar sobre 2 assuntos. Conforme eu já falei, eu tirei a foto. Cadê? Primeiro eu vou falar sobre dança. É uma postagem recente. Primeiro, lembrando de tudo que a arte, ela tem muito a questão do que cada um vê, percebe com relação à proposta de arte. Então, é como você olhar para um quadro. Raramente 2 pessoas vão ver um quadro abstrato, tá? Uma pintura abstrata, da mesma forma, enxergar com o mesmo olhar, enxergar com o mesmo viés. Às vezes elas até podem debater entre si sobre determinadas características daquele quadro, daquela pintura, daquela tela, daquela característica de arte de pintura, vamos colocar isso como exemplo, mais simples já, com viés, com entendimento da arte em si. Então, raramente vai ter o mesmo pensamento, mas às vezes as pessoas entram em debate e acabam encontrando semelhanças com aquilo que um e outro vê, né? De acordo com seus próprios entendimentos, e tem aquele tipo de debate sobre aquela característica do que aquela proposta de pintura venha a representar em si, né, com relação às suas importâncias. E, consequentemente, também temos esse entendimento acerca do balé. Então, existem histórias, por exemplo, acerca da dança. Existem histórias, por exemplo, no balé. Existem histórias, por exemplo, no balé que são contadas, mas de uma forma fantasiosa de verdade, em que nós colocamos um entendimento acerca de vários critérios. Então, às vezes, na maioria das vezes, nós temos no balé de base o príncipe e a princesa, e toda uma história na dança, e toda uma categoria de movimentação na dança, assim, traduzindo aí uma possibilidade de entendimento para cada um que assiste aquele espetáculo. Na dança, no geral, já é colocado assim. E uma das mais recentes circunstâncias mais atuais com relação à contemporaneidade se traduz, por exemplo, as jams de contato, que são algumas considerações de danças que tem quase correlação com a dança contemporânea, mas ainda vai longe, vai além, porque é uma dança livre, é um tipo de espetáculo mais livre, ela tem mais uma consideração mais uma pegada mais soul, uma pegada mais, mais própria, mais livre mesmo. Então, cada um acaba interpretando do seu próprio modo, linguagens que não exatamente estão claras dentro da dança, nessas questões, porque difere aí do balé. Na jam de contato, a gente já não tem mais muito essa clareza, a não ser que haja intencionalidade do bailarino de expressar determinadas condutas quando em grupo. Então, às vezes, quando em dupla, quando relativo a um casal, relativo a relacionamento, às vezes tratando desses tipos de assuntos, e das conexões entre corpo e mente dentro daquela estrutura de base dançante. Então, isso a gente vai ver em algumas vezes nas jams de contato, tá bom? E essa é uma estrutura de dança um tanto quanto recente, tanto quanto as outras danças que eu já trabalho, que eu já venho tendo, além da dança do ventre, que já é milenar, mas aqui caracterizando a artística dance, por exemplo, cada um, nas minhas filmagens, para ser mais específica, cada um vai ter um entendimento sobre aquilo que se enxerga, sobre aquilo que se vê, certo? Então, existem muitos tipos de informações dentro de uma capacidade de dança e a arte se revela através disto. Então, isto é normal, tá bom? Já deixo de antemão que há uma normalidade em ser visto, em ser entendido. Às vezes há algum tipo de estrutura da própria pessoa
em que ela se remete a determinados graus de estruturas de entendimentos entre fantasia e imaginação, e também, às vezes, colocando aí seus critérios pessoais diversos dentro das suas possibilidades, no que tange a artística dance, tudo bem? Mas aqui a gente dá uma abertura a entender a dança como um todo no seu entendimento, já levando de antemão, deixando claro que é normal haver determinados tipos de entendimentos, de percepções acerca de determinadas manifestações em dança, tá? É normal. Às vezes uma pessoa entende que fala, olha, isso é tal coisa, apareceu tal coisa, apareceu grande não sei o que, pareceu grande não sei o que, pareceu uma merda, pareceu isso, pareceu aquilo. Então cada um tem uma percepção distinta sobre aquilo e vai gerando um debate, vai gerando uma comunhão de entendimentos, porque se trata de arte. E nesse viés da arte, o entendimento é amplo, cada um tem o seu, cada um tem a sua própria conduta de imaginação, sua própria conduta de cultura específica com relação àquilo que vai se enxergar dentro da dança. Então isso é uma característica normal, tudo bem? Normal. Porém, eu venho aqui dando ênfase a um assunto que eu coloquei em post essa semana. Dança não é do demônio, dança não é sinônimo de pombagira. A dança é de quem dança. Existem vários tipos, inclusive dança gospel. Nem sempre dança sensual vai ser para coisa subversiva e perversão. Às vezes pode ser que sim. Figurino de dança do ventre não é sutiã e calcinha. Nem tudo o que pensam é verdade, apenas senso comum. O mundo não gira ao redor da libido apenas. Dança pode ser sagrada, dança pode ser ciência, dança pode ser esporte. Claro, tem as sexuais também. Tem as danças do demônio também. Tem as danças outras diversas também. Tem as danças pervertidas e perversivas, subversivas, pervertidas. Tem de tudo, entendeu? Nós temos de tudo. Mas não é só isso. É isso que eu quero chegar com relação ao post de hoje. Então, dança não é do demônio. Então, por que eu venho nisso? Porque existe uma série de culturas que entendem dessa forma, né? Nessa característica. E eu devo dizer que não é bem assim, né? Então, a dança, ela promove mesmo o entendimento da cultura, do corpo, certo? Da manifestação corporal. Então, essa é a grande questão, é a grande pegada, a grande sacada. A questão corporal. Mas a gente, nós como bailarinos, ou nós como dançarinos, nós temos sempre o mesmo entendimento de que todas as pessoas, né? O culto extremo ao corpo. Acho que isso, essa denominação, deve trazer mais ou menos esse entendimento, a princípio, de acordo com as histórias, inclusive da dança na época da Inquisição. Então, na época onde só o balé era permitido, e o balé era tido como classe categórica das igrejas, sim? Então, essa é uma cultura que está nessa época, né? Esse é um entendimento que está dessa forma, trazendo esse entendimento. E cada um tem o cuidado específico de acordo com aquilo que acredita, certo? De acordo com aquilo que se traduz. E é por isso que eu menciono sobre a dança gospel, porque existem danças gospel, tá bom? Existem danças que têm ministérios, existem danças que trazem motivação e entendimento com Deus, a fim de se ter uma adoração, uma característica de louvor. E isso daí eu estudei muito, e dentro dos critérios da Tribal Artistic Dance no estilo ritual, porque o estilo ritual ele não se caracteriza apenas, é uma questão de adoração, e muitas vezes a adoração está voltada a Deus, Criador de todas as coisas, ou a outras características. Então, eu particularmente não considero certas categorias como do demônio, certo? Deuses, essas coisas, eu não considero dessa forma. Então, existem classes e tipos de coisas, né, que você escolhe
a ter determinadas crenças e muito respeito às outras. Existem algumas que fazem parte da minha vida, existem coisas que fazem parte do meu entendimento, mas existem coisas outras que não fazem parte do meu entendimento e do meu segmento de vida. E isso fica claro já nas minhas próprias manifestações em dança e em toda essa consideração. Então não dá para excluir o critério da fantasia, porque muitas vezes a fantasia ela é colocada na dança, muitas vezes a fantasia é trabalhada na dança, seja ela em critérios sagrados, seja ela em critérios de arte, seja ela em critérios... tem um outro... seja ela em critérios sensuais. Então, a fantasia existe em diversas categorias e possibilidades dentro da existencialidade do ser humano. Então, ela não é só do demônio, ela não é só daquele pensamento que fulano tem. Porque existem pessoas que tratam a dança dessa forma, mas são poucos grupos, são poucas considerações em si, exatamente, entende? Então, aí trazendo um pouquinho de visão do entendimento que a gente está lidando no momento, do que eu estou lidando nessa fase, dança não é do demônio, tá bom? Sobre dança ser da pombagira. Ah, você dança, então você é a pombagira. Bom, a gente entende determinadas culturas, estuda sobre determinadas culturas, para ter determinados entendimentos do porquê que se chega a esse entendimento. Foi o que eu fiz, né? Por que chegou nesse entendimento? Por que chega dessa forma? Por que se pensa dessa forma? E aí eu entendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendo que há um outro caminho de entendimento, na verdade. Então, a dança, ela está presente em muitas culturas religiosas. É isso que nós devemos entender. Então, ela está presente, isso é fato. A dança está presente em muitas culturas religiosas, mas não significa que vai ser de uma categoria que nem sempre participa de nossa vida, né? Então, isso ficou claro já. Dança sensual. Essa questão do sensual para coisa subversiva e perversão é muito delicado, porque eu acho que quase ninguém da dança, quem é da dança de fato, isso nem passa pela cabeça. A pessoa geralmente vai lá, dança, é sensual, é bacana, sabe, tô dançando. Isso é uma visão mais de quem assiste, de quem não pratica, de quem tem alguma forma de preconceito com relação a esse tipo de manifestação. É lógico que quando se há atração física, quando se há uma conexão, quando se há química entre duas pessoas que estão dançando, às vezes pode rolar alguma coisa do tipo, sim, porque acaba sendo algo natural do ser humano. Então, eu entendo deste modo, sim. Existem outros tipos de classes e existem outras considerações que, sim, qualquer pessoa precisa ter cuidado com determinadas considerações. Mas eu vejo dança sensual de uma maneira natural, de uma maneira que não é forçada, de uma maneira tranquila, mais voltada à questão pessoal e mais voltada à questão natural da própria pessoa, em si, sem fazer relações qualquer outro tipo de assunto. Ela simplesmente é sensual, trabalha a sua característica mais íntima, certo? Porém, existem outras coisas que levam o sensual a uma característica mais voltada a critérios sexualistas. Existem. E às vezes pessoas trabalham isto justamente por questões de necessidades terapêuticas, às vezes por questões de agradar marido, às vezes por ter uma questão de intencionalidade mais voltada à sexualidade. Então tem todo esse critério, às vezes é uma questão de manter a chama do casal, às vezes de manter aí alguma coisa de interesse entre duas pessoas. Então, depende do quê?
entende? Depende de como você se comporta, depende de como você vê, depende de como você se coloca com relação à dança, depende de como você, depende de tantos fatores que cada bailarino vai escolher para si em sua vida. Depende de como você se coloca, depende do que você estuda, depende do que você pensa. Então tem todas essas considerações. Dança é ciência. Essa é a parte mais gostosa de trabalhar, que eu gosto muito, justamente porque é onde eu trouxe a parte acadêmica, né? Trouxe a parte muito acadêmica, foi onde eu dei uma mergulhada, porque ali eu encontrei exatamente tudo aquilo que eu penso de fato com relação à dança, sem ser nos métodos tradicionais do balé. Então, sem ser dentro dos métodos tradicionais de padronizações de dança, e foi aí onde eu comecei a criar Artistic Dance. Porque ela me dá a opção e a oportunidade de me movimentar e de realizar estruturas e formas de dança que eu gosto, que eu muito gosto, sem ser atrelado a padrões estéticos obrigatórios e uma forma obrigatória metodológica de uma determinada estrutura de dança com determinadas quantidades de chaves de movimentações. Então, aqui, deixa eu ver, o que mais? Figurino de dança do ventre não é sutiã e calcinha. Então, muita gente vai ver como algo muito sensual, mas nem sempre, tá? Não tô querendo dizer que isso não exista, mas nem sempre vai ser a verdade da pessoa usar um top e um cinturão e uma saia, vai ser como usar um sutiã e calcinha. O top é bordadíssimo, geralmente. O cinturão geralmente é bordadíssimo. Tem toda uma cultura por detrás dessa modalidade de dança. Então, assim, a não ser que a pessoa queira, de fato, levar para a sua vida como uma forma de algo que seja parecido, algo que tenha remetimento a essa estrutura de sutiã e calcinha, ela não vai ser exatamente. Então, numa consideração profissional, a gente eleva esses entendimentos normalmente, né? A gente traduz, a gente trabalha, nós trabalhamos toda a questão da sexualidade, da sensualidade do feminino, mas não é só isso. Então, existem uma série de gamas de importâncias que se interligam dentro da dança. E caracterizar apenas como sutiã e calcinha é o mesmo que querer diminuir a importância e a existência da modalidade da dança, muitas vezes para muita gente, porque às vezes a gente dança e nesse momento a gente transcende, é exatamente isso que eu estudei muitas vezes, a gente transcende nossas possibilidades, a gente sabe, ultrapassa sensações e coisas que são muito, às vezes estão lá, mas na dança a gente se solta, a gente se conecta ao todo, basicamente, e isso é muito mais do que apenas um sutiã e uma calcinha, sabe? Então, ainda mais quando se tem a questão profissional no meio, nós temos toda uma cultura, todo o entendimento. Em determinadas culturas, a dança do ventre era vista só por quem era realmente odalisca. O odalisca era remetido para locais específicos, onde existiam apenas as prostitutas, né? Então, existem locais que são locais específicos lá das Arábias, em que tinham nessa cultura, há um tempo atrás, esse tipo de visão com relação à dança do ventre, mas era uma coisa local, certo? Então, nós tivemos aí a dança do ventre no Antigo Egito, e ela era sagrada, ela era tida como sagrada, era usada para coisas, para adoração extremamente. E com as questões dos nômades, a dança foi pegando popularidade em vários outros locais, então ficou fazendo um leve trás de informações. E aí a dança foi ficando ampla, né? Os nômades levaram muito
da dança do ventre do Egito, que era sagrado, e foi levando a cultura para outros locais. E assim foi surgindo danças diversas folclóricas, danças específicas. Então tem toda uma cultura por detrás, né? Ela nem sempre está ligada à libido exatamente. Muitas vezes está ligada à fertilidade, a questões de agradecimento, a questões de louvor, como era tido naquela época. Muitas vezes a dança do jarro, por exemplo, na dança do ventre, ela tem como objetivo fazer menção de agradecimento pelas chuvas, né? Pelas chuvas que transbordavam no rio Nilo, trazendo aí água para a população. Então, tudo isso dá um remetimento a uma história. Ah, não, por favor, não mexe no meu... Vai parar o vídeo. Ai, não parou o vídeo, que benção. A gente retoma, não tem problema. O que acontece muitas vezes é o senso comum, o que uma pessoa pensa acerca de, o que duas pessoas pensam acerca de, o que três pessoas pensam, que não tem conhecimento e entrada, né, que não tem esse tipo de estudo mais aprofundado em dança, a fim de entrar nesses pensamentos mais comuns. Então, isso é senso comum. Muitas vezes pode ser senso comum. Então, é aquilo que você entende sobre aquela categoria de dança. E existem as danças eróticas, existem as danças sexuais. E algumas fazem já direto menção a realmente questões sexuais. Essas danças, sim, elas têm essa conotação e já tem atualmente no Brasil, muitas delas, uma delas, por exemplo, é o funk. E ele já tem muita categoria desse entendimento já trabalhado nisso. Então, é onde eu entro nas percepções de dança, de outras possibilidades de dança, de outros entendimentos de dança, exatamente nessa questão. Então, cada bailarino tem a sua própria percepção e você vai ver na dança de cada bailarino isso explícito. Isso de uma maneira bem enfática, como que a pessoa se coloca, como que ela se... Eu tô falando assim, às vezes a pessoa ela se coloca no evento mesmo, como que ela se manifesta, como que ela se comporta, como que ela se expõe, como que... É uma dança de fato, você vê profissionalismo na dança, você vê que ela tem conhecimento de espaço, Então, tem toda uma questão, cada bailarino se coloca na sua própria importância com relação a isso, geralmente. Não é uma coisa generalizada, entende? A arte nos dá essa possibilidade de escolha no geral. Por isso que é importante, eu sempre enfatizo a importância do estudo contínuo. Você vai dançar, estude, porque às vezes você está com uma intenção, mas está expressando uma outra coisa. Então, aí é necessário o estudo. O mundo não gira ao redor da libido apenas. Gente, olha, às vezes a gente entra eu como pessoa, vou falar do meu aspecto particular. Às vezes a gente entra no assunto e fica naquele determinado assunto mesmo, sabe? Mas a gente não pode colocar um determinado assunto apenas como aquela categoria, né? Como eu falei, dança pode ser ciência, então dança é estudada. Nós temos diversos tipos de benefícios com relação à dança. Benefícios terapêuticos, benefícios de melhorias de transtornos mentais, benefícios de benefícios de extravasar as emoções, benefícios de atividade física ou como exercício físico, dança como esporte, certo? Como lazer, como uma forma de conectar ao sagrado feminino para quem é mulher, ou sagrado masculino para quem é homem, né? Porque se engana quem acha que só existe o sagrado feminino. Nós também existe o sagrado masculino, tudo bem?
Então, eu acredito que aqui esteja bem enfatizado tudo que eu falei. Se você tiver dúvidas, pode tirar dúvidas comigo através dos canais que eu coloco à disposição, aqui nos comentários. E a gente entra no assunto: o sagrado feminino não é sexualidade exclusiva. Dança não é sinônimo de sexualidade. Temos uma abertura a tipos de sentimentos, muitos tipos de sentimentos e de sentidos, emoções e crenças, além do lógico, racional e intuitivo. Lógico, racional e intuitivo, nós vemos aonde? Nas danças, aonde nós temos padrões específicos com mais seriedade a serem aplicados do que apenas a expressividade e a categoria livre, tá bom? Olha só quanta coisa! Então, sagrado feminino, a gente encontra muito nas questões da dança do ventre. Por quê? Porque nós mexemos muito a dança do ventre, né? Então, nós mexemos muito com a nossa parte ventral, a nossa parte do ventre, aqui nós trabalhamos, às vezes, depende muito do profissional, às vezes a gente pode trabalhar alguma coisa relativa aos nossos chakras, às vezes a gente pode trabalhar alguma coisa relativa à nossa Kundalini, a gente pode, sabe, transcender nessa questão esotérica e mística, sim, sem ter ligações exatamente com algum tipo de conduta específica, mas trazendo aí o entendimento e a percepção e a lembrança de fatores antigos egípcios existentes. E também trazendo aí a cultura, ou também trazendo com mais ênfase, que é o que nós tratamos atualmente, que nós vemos com maior ênfase nas casas de danças, de aprendizados das danças. Normalmente, o nosso critério, ele é voltado mais à movimentação em si e à cultura, né? A história, todo um contexto que sai da parte midiática da dança do ventre, porque nós temos o entendimento, quando em senso comum, quando não inseridos na cultura e na aprendizagem daquela dança, nós temos o entendimento daquilo que nós conhecemos acerca da dança, né? Mas nós temos todo esse trabalho que é desenvolvido na dança do ventre atualmente, geralmente voltado à movimentação e à cultura. E depois a gente acaba passando por essa questão do entendimento do sagrado feminino, mas nós sabemos já dos benefícios que isso nos faz. Porém, o sagrado feminino não é só o útero, o sagrado feminino não é só a libido, o sagrado feminino não é só aquilo que está no seu ventre, né? E nós trabalhamos porque é nosso chakra de base, essa energia sobe normalmente e a gente foca muito nessa energia do chakra, porém o foco principal na dança do ventre atualmente é a arte. Então nós vamos ver em muitos locais a arte da dança do ventre, a dança do ventre como uma arte milenar, e justamente porque ela tem a sua beleza, é rica em movimentos, é rica em técnicas. Nós temos técnicas e muitas técnicas que são trabalhadas por anos, igual no balé, né? E o sagrado feminino não se remete apenas a isso. Então nós temos toda uma concepção, nós estamos vivas. O sagrado feminino trata de uma mulher como um todo, em todas as nossas percepções de existência, de entendimento. Nem sempre indo só a uma característica de determinações mais profundas, nem sempre indo apenas a características de determinações mais delicadas. Às vezes a própria pessoa vai encontrando o seu próprio sentido dentro das suas próprias características, daquilo que considera para si mesma sobre seu próprio lar sagrado, sua própria importância
né, dentro de si mesmo. Sempre tendo a coerência de se entender que faz parte de um todo, tanto quanto muitas outras pessoas, né? Sempre um entendimento equilibrado nesses aspectos. Então, o sagrado feminino ele não só se localiza na questão do libido. Então, é onde está a questão, às vezes, onde a gente acaba encontrando um certo travamento, que é a necessidade, que acaba gerando outros tipos de bloqueios, outros tipos de carapaças, de couraças. E essas couraças são trabalhadas geralmente em dança-terapia. Então veja que a dança ela tem os seus benefícios de várias formas e vários entendimentos de acordo com aquilo que se categoriza e de acordo com aquilo